Estimados, a Igreja Cristã vive o tempo de Quaresma. Estamos no quarto domingo na Quaresma, período que é caracterizado pelo chamado ao arrependimento por causa dos pecados da humanidade, pecados que levaram à morte o unigênito Filho de Deus e morte na cruz. E nesse tempo diferente que a humanidade vive, realizamos o nosso culto de forma virtual, não presencial. Eu aqui no templo e você, estimado amigo e irmão, junto com sua família em seu lar. Mas juntos na mesma fé em Jesus o Salvador, adoramos e cultuamos ao único e verdadeiro Deus. E nós iniciamos este nosso culto invocando a presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em oração, vamos também nos dirigir a Deus e pedir que Ele perdoe os nossos pecados por causa de Jesus, o Salvador. Oremos. Ó Senhor, eu reconheço a minha miséria espiritual e total incapacidade de te agradar. Mereço a tua indignação e castigo. Não posso esconder que pequei contra ti e contra o meu próximo muitas vezes e de muitas maneiras. Reconheço que o meu Salvador foi tentado pelo diabo, mas não caiu. E quando estou intimamente ligado a Ele, também consigo permanecer em pé. Mas reconheço que falhei muitas vezes. Triste e envergonhado, olho unicamente para a cruz de teu Filho e com o coração aflito te peço: tem misericórdia de mim e perdoa os meus pecados. Concede o teu gracioso perdão aos teus filhos, ó Pai. Nós o suplicamos em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Prezado amigo e irmão, convido também neste momento para tomar a sua Bíblia para a leitura do dia de hoje, deste quarto domingo na Quaresma. O texto escolhido do Antigo Testamento, texto de Números, capítulo 21, versículos 4 até ao versículo 9, onde lemos sob o título A Serpente de Bronze. Números 21, versículos 4 a 9. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre a haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Neste texto, com base especialmente no versículo 9, nós trazemos a nossa reflexão de hoje sobre o tema: pela cruz de Jesus temos salvação.
no Senhor e Salvador Jesus, morto na cruz, mas ressuscitado ao terceiro dia pela glória do Pai, saudamos a todos. Uma reflexão me veio à mente ao ler o texto. Qual foi o governo que instituiu a cruz como instrumento de suplício e morte? Outra pergunta semelhante a esta é: quem crucificou Jesus? Os judeus que não gostavam dele ou os romanos que nem o conheciam? Ambas as interrogações apontam para o mesmo caminho. O ser humano gosta de procurar e achar culpados, e ele os tenta achar em todos os lugares, ocasiões e situações ou épocas da história humana. Infelizmente, ou mais claro, para a vergonha nossa, até hoje milhares de pessoas seguem o caminho de Pilatos. Diante da responsabilidade e compromisso com a verdade, lavam suas mãos, tentando assim declarar visivelmente, com o gesto, a sua inocência, o que na verdade esconde os fatos diante da verdade. Penso que isto está mais para incoerência e hipocrisia do que para qualquer outra coisa. Aliás, sobre o caso de Pilatos, há relatos de que ele foi deposto de seu cargo e teria se suicidado. Ou seja, a consciência perturbou demais, mesmo com as mãos limpas. Ou seja, você pode até tentar lavar as mãos simulando inocência, jamais vai conseguir acalmar a sua consciência desta forma. Para acalmar a consciência perturbada, atormentada pelo pecado, o caminho é outro. O texto de Números nos ajuda a refletir sobre isto. O relato do texto diz que, ou fala da rebeldia dos israelitas no deserto. Segue-se então o castigo por meio de serpentes venenosas que foram enviadas, e depois disso veio o arrependimento do povo. Enquanto não sente na pele, parece que o ser humano não sente no coração. Isto é ao menos bem intrigante, mas é o que acontece ainda hoje. Aliás, nenhum ser humano gosta de sofrer. O sofrimento cansa a pessoa. E quando temos um sofrimento que dura longo tempo, surgem além do cansaço as murmurações, as reclamações, as queixas. Foi o que aconteceu com o povo de Israel após a saída do Egito, em sua viagem pelo deserto rumo à terra prometida de Canaã. Eles ficaram cansados e desanimados. Foi pouco tempo depois que acontece o episódio que lemos em Números capítulo 21. E então eles reclamam contra Deus e contra o líder Moisés. Mas qual era o verdadeiro problema? Desânimo por causa do sofrimento no deserto ou falta de confiança nas promessas de Deus? É claro que eles estavam cansados e desanimados. Só que este desânimo era causado justamente pela falta de confiança em Deus e em sua palavra. Ao olharmos o mapa, veremos que não era tão longe o Egito até a terra de Canaã, cerca de 600 quilômetros.
Mas foram 40 anos de viagem no deserto, como forma de castigo de Deus pelo povo não ter crido, não ter confiado nele, que lhes tinha dado tantas vitórias já até aquele momento. É o que lemos então em Números 14, 22 e 23, quando Deus envia através do líder Moisés os espias Josué e Caleb, mais 10, para verificar as condições da terra prometida. O sofrimento no deserto era culpa deles, por não terem confiado nas promessas de Deus, que já havia mostrado o quanto os amava, quantas coisas grandiosas ele tinha feito pelo povo. Mas agora, diante do arrependimento do povo de Israel, no deserto, Deus providencia uma serpente de bronze como única forma ou meio de salvação. Quem fosse mordido por alguma cobra venenosa e olhasse para a serpente de bronze levantada no alto de uma haste, ficaria curado. Repito, não era curado nem salvo pela serpente de bronze, mas por Deus, por confiar na promessa de Deus. E será que todo mordido que a mirar viverá? Versículo 8. Vejam, estimados, Deus não mandou exterminar aquelas serpentes venenosas. Poder para fazê-lo ele tinha, mas não o fez. Ele prefere mostrar ao povo de Israel, bem como a nós ainda hoje, que também estamos no deserto desta vida, e ali no deserto o perigo está sempre presente. Ele quer nos alertar, é preciso vigiar, mas mais do que isso, é preciso confiar sempre na palavra e promessa de Deus. É preciso aceitar seu chamado ao arrependimento. É preciso crer na salvação do nosso Deus, caso Jesus. É preciso desviar nossa atenção do pecado e manter o nosso olhar fixo na cruz de Jesus. O texto, por isso mesmo, aponta para algo muito maior que se cumpriria no Novo Testamento. Jesus, erguido na cruz do Calvário, é o único e suficiente Salvador. E quanto à cruz, não se sabe exatamente quem estabeleceu ela ou a crucificação como forma de execução. Podem ter sido os assírios, os persas ou até mesmo os fenícios. Já o método foi popularizado por Alexandre o Grande e adotado pelos romanos como forma mais cruel de pena de morte. Enquanto a crucificação de Jesus, tanto os judeus como os romanos foram usados por Deus para este feito, mas por meio dela, Deus providenciou a sua e a minha salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Como instrumento de morte, a cruz foi inventada por pessoas que desagradavam a Deus. E a Bíblia afirma de maneira clara que todos temos ou tendemos a fazer isso constantemente. Desagradamos a Deus em pensamentos, palavras e atos. Ou seja, temos potencial para inventar meios ainda piores ou mais perversos do que a própria cruz. Mas, como lemos no texto bíblico de Números, profeticamente, a cruz teve em Deus a sua origem. É o que nos mostram os versículos 14 e 15
do Evangelho de João, capítulo 3, onde lemos: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Mas percebam a diferença, estimados. Deus a dispôs não como instrumento de morte para a humanidade, e sim como meio de redenção, pois Cristo cancelou e removeu a nossa dívida, encravando-a na cruz. Na cruz, o Filho de Deus se entregou e sofreu em nosso lugar. Claro, milhões de pessoas foram crucificadas, punidas com justiça ou pela justiça humana, por causa de seus atos de maldade perante Deus ou perante o seu semelhante. Foi isto que um dos malfeitores crucificado ao lado de Jesus declarou: nós com justiça pelos atos que praticamos, mas este nenhum mal fez. Inocente e sem culpa, morto na cruz, sem qualquer erro ou culpa, somente Jesus. Ele fez isso para que você e eu tivéssemos vida com Deus, agora e por toda a eternidade. Cruz, ontem símbolo de morte, hoje expressão de vida e vida eterna com Jesus, o nosso Salvador. Amém. Estimados, convidamos você também neste momento para nós nos voltarmos ao nosso Deus e Pai em oração. Oremos. Bondoso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos diante de Ti em culto. Quantas vezes quiseste nos reunir debaixo de Tuas asas para ser nosso protetor fiel, mas nós fugimos de Tua presença. Quantas vezes, Senhor, somos como Nicodemos, sabemos que precisamos de Ti, mas não o assumimos. Nos escondemos em nossa arrogância e impaciência, e impacientes reclamamos da Tua boa e generosa bondade que nos acolhe, perdoa e fortalece diariamente. Amado Pai, agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre o nosso viver, por nos dares o pão de cada dia e até mesmo mais do que precisamos. Nós Te agradecemos. Agradecemos por nossa família e amigos. Ajuda-nos a mostrar a eles o quanto nos sentimos seguros ao Teu lado e que, ao lado deles, também temos proteção, acolhida, amparo e alegria na salvação que temos mediante a fé em Cristo Jesus. Pai Celeste, abençoa a nossa pátria e nossos governantes. Guarda a todos com a Tua proteção e que tenham sempre o desejo de fazer aquilo que é bom e reto aos Teus olhos. Cuida igualmente da Tua igreja neste mundo, para que sempre tenha liberdade para anunciar a Tua santa palavra. Cuida daqueles que sofrem, cuida dos que estão enfermos, dá forças aos que estão tristes ou abatidos. Usa-nos como Teus instrumentos, para que com os nossos braços possamos levar aos que sofrem o Teu abraço, ó Pai Celeste, e com o nosso falar levemos palavra de ânimo, consolo e força. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que neste tempo de Quaresma atendemos ao Teu chamado para o arrependimento, a fim de receber, desfrutar do Teu gracioso perdão que conquistaste para nós em Cristo Salvador. Bondoso Deus, fica ao nosso lado e guarda-nos sempre firmes em Teus caminhos. Que o Teu Espírito nos capacite a fazer a Tua vontade e a viver uma vida consagrada a Ti em fé e amor, com paciência e perseverança em todo o tempo.
Esta é a nossa oração, ó Pai Celestial, que elevamos a Ti em nome e por amor de Jesus, o Salvador. Amém. Prezados, o Todo-Poderoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vos abençoe desde agora e para sempre. Recebam, pois, a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.